Período Adiano, Parte 1. O surgimento e evolução do Sistema Solar. Olá, meus amigos! Como é que vocês estão? Hoje nós iremos falar sobre a história do planeta Terra e a história do Sistema Solar. Mas fiquem tranquilos, porque essa história ela é brilhante, sensacional e ela foi produzida com o melhor conteúdo para que você possa ser informado e se divertir com as informações. E essa história ela é tão extensa e tão complexa que ela foi dividida em várias etapas, chamadas de escala de tempo geológico, a qual divide e classifica com nomes e idades os principais eventos do planeta, desde a sua formação a aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Meus amigos, é bastante tempo. Este período ele foi escrito com base em poucas evidências e mais suposições. Isto porque, nos primórdios do nosso planeta, ainda quando a superfície não estava consolidada, tudo parecia um grande mar de lava incandescente, com a constante destruição das rochas que eram formadas. Mas para! Antes de tudo, eu preciso explicar para vocês o que são os éons. Os éons são as maiores divisões de tempo geológico. Como assim? Calma, eu vou te explicar melhor. Vamos utilizar então o período arquiano. Ele tem divisões como neoarquiano, mesoarquiano, paleoarquiano e eoarquiano. Então nós temos aí que a maior divisão é o arquiano, ou seja, ele é o éon e as outras divisões são chamadas de eras. Bom, o nome adiano vem do grego Ad, deus do submundo do inferno, e foi cunhado pelo geólogo Preston Cloud. O período adiano, como foi um momento muito obscuro da história do planeta, não é considerado oficialmente um éon. Então, agora que eu expliquei tudo isso para vocês, poderemos começar a nossa história. E antes de tudo, roda a vinheta! Primeiramente, nós vamos falar sobre a formação do Sistema Solar. Durante o período adiano, a formação do Sistema Solar iniciou-se com a contração da nebulosa solar original, ou seja, a nebulosa ela se comprimiu. Logo após, se formou um tipo de disco rotativo com a maior parte da massa concentrada no centro, como se fosse um disco com uma bola no meio, na forma de hidrogênio, firmando assim o protosol. Lembrando que quando eu digo proto, é porque não exatamente ainda está formado, mas sim está se formando. A compactação gravitacional continuou até que se iniciou a fusão nuclear de hidrogênio em hélio, com liberação contínua de luz e calor pelo Sol. Ao redor do Sol, partículas de poeira de vários tipos de material e também vestígios de estrelas extintas acumularam-se formando protoplanetas. Os mais antigos materiais sólidos do Sistema Solar são inclusões ricas em cálcio e alumínio, com idade de até 4,56 bilhões de anos, encontrados em meteoritos, as quais estabelecem uma data limite inicial à formação planetária. Isso enquanto o vento solar varria os materiais mais leves como água, amônia e metano para longe, onde as temperaturas mais baixas permitiam sua solidificação. Grãos de poeira foram grudando uns nos outros até formarem protoplanetas. E esses protoplanetas foram ficando tão grandes que eles começaram a ter o seu próprio campo gravitacional. E com essa ação se intensificando, foram formadas dezenas e dezenas de protoplanetas. A Terra e a Lua formaram-se segundo a hipótese do Big Splash, quando um protoplaneta de tamanho aproximadamente ao de Marte colidiu com outro, com cerca de metade do tamanho da Terra atual. Esse impacto, então, formou cerca de 2/3 do planeta Terra, e o restante que foi atirado para o campo gravitacional se condensou, formando assim o que nós conhecemos como a Lua, o nosso satélite natural. O nosso vizinho, o proto-Vênus, parece ter sofrido também um grande impacto no princípio de sua formação, que foi capaz de inverter o sentido de rotação do planeta.
No entanto, como nenhuma lua se formou, aparentemente a colisão ela se deu de tal modo que no impacto, inclusive os restos que saíram para fora do planeta foram atraídos de volta pelo campo gravitacional, formando assim o que nós conhecemos como Vênus. A energia provocada pelas colisões entre os grandes protoplanetas, juntamente com o decaimento radioativo de seus materiais, geraram uma grande quantidade de calor, de tal modo que os planetas teriam sido inicialmente derretidos. Ao passo que o material menos denso compôs o manto, o material de menor densidade formou uma espécie de escória superficial, o magma, cuja solidificação ocorreu à medida que os planetas esfriaram, originando as crostas planetárias. Antes mesmo do grande impacto formador da Lua acontecer, o material de ferro que estava presente na Terra já havia sido transferido para o núcleo. E, mesmo após o impacto, o ferro que também estava presente no outro meteorito também foi transferido para o núcleo da Terra. Sendo assim, a formação da Lua se deu por material rochoso, ou seja, material carente de ferro, um material que ele era menos denso. Por isso a Lua ela é menos densa do que a Terra. Os primeiros planetas eles se formaram na parte mais externa da nebulosa solar. Agregaram ainda boa parte do material volátil presente nessa região, originando os planetas gigantes gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Sim, meus amigos, esses planetas gigantes são formados por gás. O que vocês veem nas fotos não são como a Terra, que é em sua maior parte sólida. Isso é gás. Os planetas que se formaram próximo a Saturno e a Júpiter foram atraídos pela gravidade desses gigantes, formando assim as suas luas. Já os planetas mais distantes, como Urano e Netuno, eram formados em sua grande parte por gelo, tanto no seu manto como nas suas crostas. Trazendo aqui uma curiosidade, é muito provável que o manto da Lua Europa de Júpiter seja um oceano de água. E também é muito possível que mares de metano e etano líquidos banhem a gélida superfície da Lua Titã de Saturno, coberta por densa atmosfera rica em hidrocarbonetos. As superfícies de corpos planetários revelam que até 3,8 bilhões de anos, os planetas recém-formados foram continuamente bombardeados por detritos meteóricos. Por fim, possíveis planetas que não se agregaram permaneceram no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter, ou no cinturão de Kuiper, além de Netuno, ou foram catapultados gravitacionalmente por Júpiter para a nuvem de Oort, nos confins do Sistema Solar. Os dois primeiros grupos têm composição rochosa e metálica. Já os últimos grupos têm sua composição em gelo e também compostos como carbono, nitrogênio e enxofre. Uma curiosidade muito interessante é que caso suas órbitas os levem a regiões internas do Sistema Solar, seu gelo é derretido, ou seja, volatilizado pela energia do Sol e carregado pelo vento solar, formando assim uma cauda brilhante, ou seja, os cometas, bem parecido com as estrelas cadentes. É isso aí, meus amigos. Terminamos então a evolução e a história do Sistema Solar. E caso tenha interesse em assistir a segunda parte do período adiano, onde falamos sobre a evolução e a história do surgimento da Terra, é só acessar o canal e se inscrever. Valeu!